uma necessidade política. Eu vou me ater menos aos nomes, porque eu acho que se você for fazer uma avaliação de currículos de oficiais das Forças Armadas, você vai ter problema de todo lado, a começar por aquilo que é a empreitada, muito entre aspas, que eles tocaram no Haiti, a companhia que tiveram e a articulação com o general Vilas Boas. Mas por que eu digo que a ação de Lula foi necessária? Porque ela demonstra com força quem é o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. E ela rompe com duas armadilhas imediatas. Primeiro, a nomeação por um critério de antiguidade. Coisa nenhuma. Ou seja, quem nomeia o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é o presidente da República, porque senão você vai por uma lógica, como se ele tivesse naquele posto de comandante do Exército pelo merecimento, ou seja, por uma lógica meritocrática. Não. Ou seja, quem está no comando das Forças Armadas tem que obedecer aquelas que são as ordens hierárquicas do presidente da República. Ponto 1. Segundo, nomeação anterior à posse do presidente da República. Que conversa é essa? Ou seja, quem dá posse ao comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é o presidente da República. Isso tem uma relação direta com o processo que é aquela subordinação às ordens emanadas do presidente e, no caso brasileiro, às ordens emanadas, evidentemente, das urnas. Quem venceu as eleições é o comandante em chefe das Forças Armadas. E um terceiro ponto, a necessidade de enquadramento dos golpistas. O dia 8 não pode ter como consequência um processo de apaziguamento, como se nada tivesse acontecido e como se fosse mais um fato banal. Não, foi uma tentativa de golpe de Estado. E aí todas as notícias de bastidores dão conta que o chefe de ordens de Bolsonaro, a pessoa que era responsável pela articulação das despesas da família Bolsonaro e também pelas despesas do cartão corporativo, era o sombra de Bolsonaro, foi designado, então, no último dia do ano de dezembro, para comandar um grupo responsável por operações táticas do Exército com gente altamente especializada. E que, então, haveria uma solicitação ao comandante do Exército que ele não fosse nomeado para esse posto como comandante, e as notícias não contam, o comandante, o ex-comandante do Exército é quem pode dizer, e o Palácio do Planalto mais especificamente confirmar essa informação, mas inclusive as manifestações públicas de pessoas do governo dão a dimensão de que deve ter sido isso mesmo que aconteceu, como foi, por exemplo, a mensagem da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que o comandante do Exército se nega, ou seja, o sujeito mais próximo a Bolsonaro, o sujeito que foi o sombra de Bolsonaro, teria acesso como comandante a uma tropa especializada do Exército em Goiás, que inclusive teria a responsabilidade de evitar algum tipo de tentativa de golpe posterior depois do que aconteceu no dia 8. Isso é inconcebível. Então, nesse sentido, corretíssima a decisão de Lula de fazer alteração no comando do Exército. Agora, isso quer dizer uma ilusão em relação a quem foi colocado no comando do Exército? Não, não vou falar em ilusão e não vou tecer comentários de maneira mais profunda, porque agora, na minha avaliação, o que tem que ser feito é as próximas etapas serem colocadas em prática. Imagino que, se de fato aconteceu essa negativa do comandante do Exército em desnomear aquele que foi o sombra de Bolsonaro para essa companhia, já existe uma combinação com o novo comandante de Exército, que não teriam feito um movimento como esse sem combinar previamente com ele, para que esse sujeito, por exemplo, não venha assumir esse comando em Goiás. Nós esperamos que agora haja um desdobramento daquela que foi a medida necessária a partir de uma realidade concreta, onde a insubordinação nas Forças Armadas, e existe um princípio da hierarquia que é solidificado nas Forças Armadas, estava prevalecendo em relação ao que aconteceu no dia 8. Eu dou mais um exemplo, né? O Vilas Boas, quando quis manter Lula preso, ele não teve nenhuma dificuldade em fazer uma mensagem pública forçando uma posição aos membros do Supremo Tribunal Federal. Foi isso que ele fez. Depois do dia 8, uma vergonha. O senhor Vilas Boas, escondido, não deu mais uma declaração nas suas redes sociais. General Heleno
absolutamente a mesma coisa, e Braga Neto a mesma coisa. Mas até então, são oficiais que participaram do governo de Jair Bolsonaro e que têm que ser responsabilizados pelo que fizeram, mas não necessariamente respondiam em algum posto, hierarquicamente, para ter uma manifestação sobre o ocorrido. Mas você entrava nas redes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e do Ministro da Defesa e não tinha uma declaração sobre o ocorrido. Eu fiz esse pente fino aí por vários dias seguidos, espero que agora tenham feito, porque por muitos dias não tinham sequer declarado uma condenação ao episódio do dia 8, como se nada tivesse ocorrido. Isso não pode permanecer e o exercício do poder de Lula como comandante em chefe das Forças Armadas, que foi eleito nas urnas, tem que ser exercido.